Bíblia, eu quero o livro de Juízes. Capítulo 9. É que eu não entreguei o rolo todo. Juízes capítulo 9. Quero ler a partir do verso 7. Você achou? Assim diz o Senhor para nós essa noite. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerezim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez árvores ungir para si rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungir rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir de ti, porque tudo é para o Senhor. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, Senhor, fala nesse altar que é teu de honra e direito. Ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Glória a Deus. O livro de Juízes, um livro que foi escrito para relatar um período muito especial em Israel, onde eles viviam de forma desordenada, viviam divididos em tribos, cada um seguia o seu regimento pessoal e particular, o seu entendimento, não tinha ninguém para liderar e para governar Israel. Então, dentro desse período, Deus escolhe homens específicos para conduzir a nação como juiz. É claro que dentre os nomes escolhidos por Deus, alguns foram levantados por próprios homens. Homens escolheram juízes sobre si. Alguns desses grandes juízes, vou falar poucos, para que você lembre, foi a primeira juíza, primeira mulher juíza sobre a terra. Como era o nome dela? Débora. Deus levanta Débora para convencer Baraque numa guerra importantíssima para derrotar o comandante Cícera. E essa vitória até hoje é celebrada em Israel. Quando você for comigo a Israel, eu vou te levar lá. O lugar onde essa guerra aconteceu, o lugar onde a mulher desbrava, Jael desbrava o comandante Cícera. E é por isso que até hoje a frente de batalha do exército de Israel são mulheres. Você sabia disso? Porque as mulheres têm visão a longa distância. Foi uma mulher, Jael, que entendeu a guerra, a estratégia de guerra do comandante Cícera. E por homenagem a Jael, a primeira fileira do combate do exército de Israel são mulheres lindas, poderosas, cheias de sabedoria, exatamente com o olhar preciso, que não perde um detalhe. Irmão, você pode passar do lado de um homem e ele nem perceber a cor da blusa que você está, mas passa do lado de uma mulher. Ela vai olhar até para ver se a tua unha está cortada ou não. Porque não passa nada, né? É da mulher isso. Então, foi destinado essa vitória em homenagem a Jael, essa questão do exército de Israel. Deus levanta então um grande juiz sobre a terra de Israel,
Gideão. Quantos lembram de Gideão? Deus levanta Gideão com o propósito de vencer os midianitas. Gideão, ainda debaixo de um sentimento grande de inferioridade, de incapacidade, Deus diz a Gideão: Gideão, é você mesmo que eu escolhi, Gideão, e eu vou cumprir esse propósito na sua vida. Ele fica mexido com o chamado de Deus, mas obedece. Convoca homens para guerrear as suas guerras. E o que acontece? Quem lembra da história? O que acontece? Deus começa a dizer: não, tem muita gente, Gideão, vamos mandar a gente embora desse exército aí. E ele começa a dispensar soldados por conta de algumas questões específicas que Deus narra. E Deus diz: manda tirar os que estão com medo. E os medrosos vão embora. Ele vai retirando pessoas. E dentro de um número grande de soldados ficam quantos? Quantos? 300 homens. E a Bíblia conta para nós, do capítulo 6 ao capítulo 8, que Gideão vence 135 mil medianitas com 300 homens. Um juiz estabelecido por Deus, debaixo das suas falhas, dos seus erros, debaixo das suas limitações, mas escolhido para um propósito. E Deus então estabelece a vitória sobre Israel por conta disso. Outro grande juiz que consta no livro de Juízes é Sansão. Deus levanta um homem preparado desde o ventre, um homem nazireu, um homem que nasceu debaixo de um propósito, de uma separação especial. E Deus então instaura sobre Sansão uma força sobrenatural. Era um homem alto, um homem forte. E a Bíblia diz que debaixo da sua força e do seu chamado, ele venceu muitos filisteus. Outro juiz estabelecido sobre a terra que consta no livro de Juízes é Samuel, o último grande juiz que Deus levanta, unge esse Samuel também como profeta, e Samuel tem a oportunidade e privilégio de ungir o primeiro rei de Israel. Então o livro de Juízes traz para nós uma seleção de nomes de homens, alguns chamados por Deus, outros eleitos por próprios homens, para se estabelecerem como juízes. Pastora, qual que era a função de um juiz nesse tempo? Reger, ajudar a discernir a vontade de Deus, organizar as coisas, ser uma voz só, trazer unidade, comunhão em relação ao povo de Israel. Você está aí? Então eu chego no capítulo 9, onde vai contar para nós a história que, depois de Gideão ter cumprido o propósito todo, ter vencido esses 135 mil inimigos, eles chegam para Gideão e dizem para Gideão: nós queremos que você seja rei, Gideão. E Gideão diz para aquele povo: eu não serei rei, nenhum dos meus filhos serão reis, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para ser juiz, o Senhor me chamou para julgar a terra, para ajudar Israel a se livrar dos medianitas, e foi essa a minha função. Ele não aceita o convite de ser levado ao rei. E aí a Bíblia diz para nós que ele vem a falecer. Gideão era um homem da família do pastor Kleber. Tinha 70 filhos. A Bíblia diz que ele tinha um filho com uma concubina. E esse filho com a concubina chamava Abimeleque. Quando Gideão morre, o nome dele também lido na Bíblia Sagrada, chamado de Jerubaal. Quando ele vem a falecer, esse filho da concubina se destaca e diz: não, o meu pai não quis ser rei. Ele disse que os meus irmãos não seriam rei, mas eu quero ser rei. Eu quero reinar sobre Israel. E o que Abimeleque faz? Abimeleque arma uma cilada para matar os seus 70 irmãos. E a Bíblia diz que ele mata um por um. Só que o menor, o caçula, foge. A Bíblia chama ele de Jotão. Ele foge. E ele então se esconde para não morrer. Mas Abimeleque se apresenta como o único descendente de Gideão, pronto e apto a reinar. Então, esse filho que fugiu, esse filho que sobreviveu do massacre, ele faz uma convocação. E ele convoca o povo a subir ao Gerezim. E é o que o texto que eu li, acompanha comigo, versículo 7. Avisado disso, Jotão foi
e se pôs no cume do monte Gerizim, e em alta voz disse-lhe: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus nos ouvirá, a vós outros. Então olha aqui para mim, para você entender o que aconteceu. Quando ele percebe a armação de Abimeleque, quando ele percebe que Abimeleque matou todos os seus irmãos para assumir o cargo de rei, ele convoca ao povo que suba o Gerizim. Por que o Gerizim? O Gerizim é um dos montes mais importantes de Israel. A Bíblia diz para nós que Deus fala com Moisés e diz: quando vocês atravessarem o Jordão, preste bem atenção, divida as tribos, e eu quero que uma parte de homens suba ao Gerizim, para profetizar do Gerizim as promessas de Deus. Vai lá comigo, deixa marcado Juízes, vai comigo em Deuteronômio capítulo 28, rapidinho. Deuteronômio 28, verso 1. Vamos ler o capítulo 27, verso 11. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Então, esses homens sobem ao monte Gerizim. De um lado, esses homens, de outro, mais 6 nomes que foram direcionados ao Monte Ebal. E o que fizeram no Monte Ebal? Profetizaram as maldições. Então, no alto do Monte Gerizim, as palavras liberadas foram essas. Acompanha o capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Observa que os 2 primeiros versículos são condicionais. Os 2 primeiros versículos começam a dizer: todas essas bênçãos estão disponíveis para o povo de Israel, desde que... Você alcançou? Tudo que eu vou falar, pronunciado alto do monte do Gerizim, é para todo aquele que serve o Deus Altíssimo. Quem serve o Deus Altíssimo aqui? Mas ele diz: porém, especificamente sobre aqueles que obedecerem. Tem uma condicional. A bênção é agregada na medida em que você obedece. A bênção é agregada à sua história de vida no momento que você se estabelece debaixo de obediência. Então ele começa a narrativa. Diga comigo, porém, contudo, todavia, entretanto, se atentamente ouvires a voz do Senhor. Então observa, não é ouvir por ouvir, não é escutar, é ouvir. Lê aí. É ouvir. Tem que ouvir com atenção, tem que ouvir com interesse, tem que ouvir com o ouvido aberto e o coração também. É isso que Deus está falando. E ele continua, e ele diz assim: tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que ele te ordena. Então não é só ouvir, não é só emprestar o ouvido, tem que ouvir atentamente e tem que guardar. Guardar como verdade, guardar como instituição poderosa que é a palavra de Deus sobre o homem. Continua lendo comigo. Ele diz: todos esses mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí ele continua: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então ele continua na condicional, porque ele sabe que não é uma missão fácil, mas não é uma missão impossível. Ele sabe que depende de condições, depende de escolhas, depende de posicionamento. Deus tem histórias para cumprir na minha vida, de você, mas tem um se. Antes dessa promessa tem um se. Antes do cumprimento dessa profecia tem um se.
Porque antes da promessa, da profecia, do propósito de Deus ser instaurado sobre a tua vida, Ele está pedindo, eu preciso que você ouça, e ouça com atenção, guarde dentro de você e obedeça. Ele continua, ele diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ele começa a liberar a chuva de autorização profética, de mudar a história da vida do homem. Pastor, o que a senhora está falando? Que nessa narrativa do versículo 1 ao versículo 14, ele estabelece padrões da fidelidade de Deus sobre a vida do homem que obedece, sobre a vida do homem que decide seguir o chamamento que Deus tem. Olha o que ele promete: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo. O que ele quer dizer com isso? Não importa onde você esteja, no lugar, na terra, se é no frio, se é no calor, se é no norte, se é no sul, aonde você estiver, a minha bênção estará com você. Não é sobre o lugar, não estará sobre coisas, estará sobre você, e você será abençoado aonde você estiver. Ele continua e ele diz: bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O que ele está dizendo? Bendito serão os teus filhos, e bendito o fruto de tudo aquilo que você tiver, tudo que vier das suas mãos será próspero, será feliz. Ele diz, versículo 5: bendito será o teu cesto e a tua amassadeira, o lugar de guardar o pão, o lugar de guardar o alimento. Ele está dizendo, vai ser abençoado tudo aquilo que você comer, tudo aquilo que chegar sobre a tua casa. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Uma pessoa que é cheia de Deus, amigo, ele marca quando entra e marca quando sai. Ele faz diferença na vida das pessoas. Ele continua dizendo, o Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Olha isso. Ele está prometendo. Ele diz, o Senhor fará que seja o quê? Você não está lendo não. Seja o quê? Ele não está dizendo que ele vai enganar. Ele não está dizendo que ele vai esconder. Ele não está dizendo que ele vai mandar eles ficarem quietos por um tempo. Ele está dizendo, se o meu povo me obedecer, ouvir a minha voz, guardar os meus estatutos, eu derroto o inimigo para eles. Os inimigos que se levantarem contra ti, e ele diz, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Eles vão ouvir, mas quem vai expulsá-los é o Senhor. E ele vai avisar, olha aqui, não toca no meu não, hein? Não toca na minha ungida não, hein? Não toca no meu ungido não, hein? Porque num caminho você vem, mas por 7 você vai ter que sair, porque ninguém vai ficar para ameaçar a vida daquele que tem propósito. Versículo 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ele está dizendo, você vai levar a bênção, amigo, e na terra que você tiver, você vai crescer, você vai prosperar. A bênção vai estar sobre a sua vida. Você precisa entender isso nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Um homem que está debaixo do preceito de Deuteronômio capítulo 28, ele não sai correndo atrás de nada, tudo vem atrás dele. Porque existe uma conscientização, se eu obedecer, as bênçãos vêm após mim. Se eu guardar os estatutos, as bênçãos vêm após mim. O propósito de Deus pré-estabelecido se manifesta na minha vida, sem que eu me manifeste mais de esforço e sacrifício. Porque a palavra é uma só, a bênção vai aonde você estiver. Ele continua, versículo 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos. Ele está dizendo, eu vou te ajudar, hein? Por causa da tua obediência, tudo que é difícil de você vencer, você vai vencer. Todo princípio que é difícil de você vencer para viver a santidade, a separação desse mundo, eu vou te ajudar a vencer, porque você tem parte comigo. Eu adoro andar com gente que me obedece. Versículo 10, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo
todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Eles vão ver, você não vai dizer. Você entendeu o que eu disse? Todos verão, não vai sair uma palavra da sua boca. Porque é impossível não conseguir identificar um homem que está debaixo da bênção de Deus. É impossível não enxergar um homem que está condicionado, que está vivendo debaixo da bênção de Deus. Todo homem vê. Sem que você dê uma palavra. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, não precisa ajudar seu irmão não. Diga para ele, não precisa ajudar não, querido. Se você tiver debaixo da bênção, todo mundo vai ver. Você pegou? E ele diz assim: todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Por quê, pastora? Porque quando você anda debaixo da bênção e você tem o sinal, a aprovação de Deus, as pessoas ficam com medo mesmo. As pessoas pensam duas vezes em te enganar, em mentir para você. As pessoas pensam duas vezes em tentar te prejudicar. Porque quem tem juízo tem medo. Mexe com quem está debaixo da promessa para você ver. Toca naquele que Deus instituiu para ser bendito sobre a terra para você ver. Quem tem juízo tem medo. Ele continua dizendo: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais. Olha ele dizendo de novo, não se preocupe, eu vou cuidar da tua prosperidade. Eu vou cuidar de todo o processo de você crescer e de você viver uma vida diferenciada. Eu vou fazer isso. Ele continua, versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás. Pastor, a terra está seca. Está seca? Está faltando obediência. Porque debaixo da obediência a chuva chega. Debaixo da obediência a nuvem chega. Olha o que diz a santa palavra. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não, se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Observa, ele está falando de pessoas que viverão debaixo de propósito estabelecido. Ele está dizendo, aqueles que obedecem o meu chamamento, aqueles que emprestam os seus ouvidos para ouvir aquilo que eu tenho para eles, esses serão cabeça e não cauda. Esses estarão por cima e não por debaixo. Não porque eles querem, não porque seja o desejo deles, mas porque eu, o Senhor, vou fazer. Porque são benditos, são abençoados, são homens escolhidos pelo Senhor. Ele termina dizendo: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os... Ele diz, tá bom para você? Então fecha comigo. Essa vidinha tá boa para você? Então fecha o acordo comigo. Ouve aquilo que eu tenho para você. Guarda no teu coração, me obedece e não negocia isso, querido. Não negocia isso. Porque tudo o que está escrito nesse texto eu cumprirei sobre a sua vida. Então, volta lá para Juízes agora. Então, Jotão escolhe o Gerezim porque ele sabia que o Gerezim foi o lugar de trazer reflexão sobre o povo de Israel. O Gerezim foi o monte onde todas essas bênçãos foram liberadas publicamente, em voz audível por aqueles homens líderes daquelas tribos, para ensinar a Israel que aqueles que obedecem e seguem os preceitos de Deus, Deus constrói propósitos e desígnios sobre a vida deles. Deus derruba os seus inimigos, Deus os prospera, Deus cuida das suas coisas, Deus faz a obra. Então ele chama o Gerezim, aquelas pessoas, e diz para elas: eu preciso contar uma parábola, para que vocês entendam o que está acontecendo sobre Israel.
E aí ele começa, lê comigo, por favor, a partir do verso 8. Juízes 9, verso 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Por que o Jotão cria essa parábola? Porque de vez em quando a gente precisa falar de um assunto sério, e a gente começa falando pelo assunto sério, as pessoas têm dificuldade de prestar atenção. Por isso que Jesus tinha facilidade de pregar por parábolas, porque aquilo atraía a atenção daqueles homens. Eles ficavam tentando entender o significado da parábola, e ali Jesus conseguia ministrar os segredos do reino. Então Jotão fez a mesma coisa. Jotão diz: eu vou contar uma história para vocês aqui do alto do Gerezim. Uma vez as árvores se reuniram para decidir quem seria rei sobre elas. E elas começaram pela oliveira. A oliveira, símbolo mor da nação de Israel. Chegaram para a oliveira e disseram: oh, oliveira, seja você rei sobre nós. E aí, para surpresa deles, a oliveira respondeu: eu? Deixaria eu de produzir o meu azeite, fruto das minhas azeitonas, a qual eu tenho agradado a Deus e aos homens, para apenas servir de sombra para as demais árvores? Aí eles se viram e vão procurar outra árvore com tão grande referencial sobre Israel. Que árvore é? A figueira. Chega para a figueira e diz: seja então você rei sobre nós, reina sobre nós, figueira. E a figueira disse: será que eu deixaria o meu fruto bom e doce, que tem agradado a Deus e aos homens, para apenas servir de sombra para vocês? Aí a Bíblia diz que eles procuram entre as árvores e enxergam a videira, se aproximam da videira e fazem a mesma proposta: seja tu, videira, rei sobre nós. E a videira disse: o que sai de mim simboliza a aliança. O vinho poderoso que traz aliança, que alegra os homens, que é símbolo da aliança diante de Deus, deixaria eu de cumprir o meu propósito para ser apenas sombra sobre vocês? Então a Bíblia diz para nós que todas as outras árvores olham, e o que sobrou? Um espinheiro. E eles disseram para o espinheiro: então seja você rei. E aí o espinheiro disse assim: se vocês me ungirem rei e tomarem, se colocarem debaixo de mim para pegar a minha sombra, ok, mas se vocês não fizerem isso, vai sair fogo de mim e vai consumir os cedros do Líbano. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Essa parábola que Jotão liberou sobre o povo que estava no alto do Gerezim estava mostrando exatamente a história do seu irmão Abimeleque, que desejou ser rei por vontade própria, esquecendo-se de todo o cumprimento e propósito que Deus tinha sobre a vida daqueles homens. Ele se estabeleceu rei acima da vontade de Deus, e decidiu reinar sobre a nação de Israel, mesmo isso sendo contrário à vontade do seu próprio pai e à vontade de Deus. Então Jotão diz assim: exatamente o que aconteceu nessa história aconteceu aqui em Israel.
começaram a procurar reis e estabelecer reis sobre a terra. E começaram a procurar pessoas específicas e dizer para elas: por que você não se torna rei? Nós vamos apoiar você. Por que você não se torna rei sobre nós? Nós precisamos de alguém, nós precisamos de um líder, nós precisamos de alguém que fale em nome de Israel. O problema é que todos eles, onde eles procuraram essas afirmativas, tinham o entendimento dos seus propósitos. Observa aqui, você está aí? Observa que quando ele vai perguntar para Oliveira: você não quer ser rei não? Ela diz assim: deixaria eu de fabricar aquilo pelo qual eu nasci para fazer, para apenas ser um objeto que dá sombra aos outros. Entenda que a Oliveira se coloca num papel de entendimento soberano do seu propósito. E toda vez que você tem entendimento do seu propósito sobre a terra, ele se torna inegociável. Não tem nada nessa terra que possa ter, ou comprar, ou se estabelecer sobre ele. Porque Oliveira sabia: eu nasci com meus troncos retorcidos, eu tenho mais raízes do que comprimento de caule. Tudo isso faz parte da minha estrutura para que eu produza um fruto e que desse fruto saia azeite. Eu nasci para produzir azeite. Eu nasci para extraírem de mim o azeite, porque eu deixaria a prática do meu propósito para viver algo que Deus não fez para mim. Você está aí? Depois de um tapa desse da Oliveira, eles foram em cima da figueira. A Oliveira não quer não, ela é jogo duro, ela é radical, ela é crente demais. Mas pode ser que você, figueira, aceite receber esse posto, esse cargo e nos liderar. E a figueira, a mesma resposta que a Oliveira, ela diz: eu nasci para produzir um fruto adocicado. E a minha história não é de hoje não, amigo. A minha história vem lá do Éden, porque foi o meu fruto que eles comeram para obter conhecimento. Eu nasci para que esse fruto fosse estabelecido, e toda vez que se lesse figueira na Bíblia Sagrada, nós condicionássemos o entendimento de Israel, das profecias de Israel, da promessa de Israel. Abriria eu mão de viver o meu propósito para dar sombra às outras árvores? Então eles desistem da figueira e vão em cima da videira. E quando chegam na videira, a videira tem a mesma resposta. A videira diz: não, eu sei exatamente o propósito pelo qual eu nasci. Eu sei que sai de mim, produz dos meus ramos cachos lindos de uva, onde desse fruto sai o suco. E esse suco tem simbolismos extremamente importantes sobre a terra. Essas três árvores, nessas linguagens da parábola, na linguagem figurativa, falam um tipo de pessoas. A Oliveira fala de pessoas que foram geradas debaixo de óleo de unção. Pessoas que foram estabelecidas por Deus para viver manifestação de dons, para viver manifestação debaixo de revelação e de poder de Deus. Homens e mulheres que Deus escolheu para derramarem seus olhos sobre as outras gerações. Homens e mulheres que Deus estabeleceu para ministrar os dons. Entenda, querido, na autoridade do nome de Jesus, dom é tudo aquilo que Deus te deu para dar. Ele te deu o dom de cura, mas não é para você, é para você dar. Ele te deu o dom da palavra, Ele te deu o dom do louvor, Ele te deu o dom de sabedoria, de conhecimento, não é para você, é para você dar. Todas as pessoas que foram nascidas debaixo desse propósito de serem espremidas para liberar azeite, são comparados a essa árvore da oliveira do texto de Juízes capítulo 9. Pastora, e a figueira? A figueira é um outro grupo de pessoas que nasceram para cumprir a promessa, nasceram para cumprir aquilo que Deus disse aos seus antepassados, aos seus avós. Pessoas que nasceram para cumprir a vontade de Deus específica. Deus disse para o seu avô: vai nascer um da sua casa,
um remanescente que vai ser cheio do Espírito Santo. Vai nascer um que vai chegar a mim, que vai converter toda a casa. Tem um que vai nascer, que vai ser diferente de todos os outros, porque eu coloquei nele o cumprimento de uma promessa. Você está aí? Esses foram comparados à figueira. Pastora, e a videira? São todos aqueles que nasceram com entendimento, temor e tremor pelo sangue de Jesus. Que nasceram, querido, entendendo e baseando as suas vidas em cima de um novo nascimento. Que nasceram no Senhor e prezam a salvação, prezam o resgate, prezam a cumplicidade, a compaixão, a misericórdia de Jesus para com eles. São homens e mulheres que nasceram para entregar as suas vidas a Jesus e para carregarem sobre ela essa propriedade. É por isso que você anda com algumas pessoas que você não vê elas manifestarem poder. São pessoas comuns, que não chamam tanto a atenção, mas quando você senta do lado delas e começa a conversar com elas, elas manifestam o temor que elas têm de Deus. Elas manifestam a experiência que elas tiveram com o sangue, o valor que elas dão à salvação, o valor que elas dão a um novo nascimento. Pessoas que dariam tudo para que outras pessoas experimentassem desse vinho novo. Você está aí? O problema é que esses três grupos de pessoas tinham pleno conhecimento e entendimento do seu propósito sobre a terra. É por isso quando os homens, que aqui na parábola são chamados de outras árvores, se aproveitam, se aproximam deles e os convidam para ser reis, eles não têm dúvidas em negar o pedido. Eles não têm dúvida em rejeitar a vontade de se tornar rei. Pastora, o que é ser rei? Ser rei é ser colocado num lugar de destaque, ter autoridade, poder, exercer um tipo de função diferenciada em um lugar ou um cargo diferenciado. Mas também, querido, pode representar um status dentro de você. Porque muitas pessoas escolhem reinar sobre a sua vida emocional e esquecem o cumprimento do propósito. Muitas pessoas escolhem reinar sobre a sua vida financeira e esquecem o cumprimento do propósito. Muitas pessoas escolhem reinar sobre a sua vida familiar e esquecem o propósito. Você está aí? Então o rei não pode falar de cargo, pode falar de posição, mas também pode falar de coisas que nos tiram de um lugar e nos colocam em outro lugar, para que nós não venhamos a viver e estabelecer o propósito de Deus sobre a terra. O que acontece quando a oliveira não aceita? O que acontece quando a figueira não aceita? O que acontece quando a videira não aceita? Ele só tem uma opção. Eles só têm uma opção: escolher o espinheiro. Eles dizem: não sobrou ninguém, só sobrou você. Você topa ser rei? E aí observa a fala do espinheiro. Versículo 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Versículo 15. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha... Desculpa, amigo, mas não precisa ser muito inteligente para saber que espinheiro não dá sombra. O que a senhora quer dizer com isso, pastora? Que pessoas que assumem um reinado sem terem sido chamadas para ele, prometem coisas que nunca vão cumprir. Prometem dar o que elas não têm. Por quê? Porque o espinheiro não foi chamado para ser rei. O espinheiro não tinha habilidades, o espinheiro não tinha qualificações, mas esse era o desejo dele. Assim como Abimeleque, filho de Jerubal, filho de Gideão, tinha o desejo de reinar sobre Israel, mas não foi escolhido para isso. Não foi chamado. Deus não chamou para viver isso. Então o espinheiro diz: eu aceito, vocês me ungem. Não bastava a escolha, não bastava ser determinado, ele queria ser ungido, ele queria uma confirmação. E ele dizia: eu vou dar sombra. Não tem como dar sombra.
E ele diz, mas se vocês não se alinharem debaixo de mim, se vocês não ficarem debaixo de mim, olha o que ele diz. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Amigo, o fogo que a madeira do espinheiro dá, não queima nem um galho do cedro. O cedro do Líbano tem 30 metros de altura e 5 metros de diâmetro, de madeira maciça. O cedro na Bíblia Sagrada representa a obra, representa a igreja de Deus que cresce reta, constante, firme, estabelecida, sem falhas. E o espinheiro disse, se vocês não se submeterem a mim, eu queimo o cedro. O vazio, o que tomou o lugar do propósito, o que estava vivendo uma vida fora do propósito, promete destruir aquilo que nasceu e debaixo do propósito de Deus de crescer reto, forte e estabelecido sobre a terra. Você está aí? Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que Jotão sabia o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo àqueles homens, porque homens de Deus disseram não às suas escolhas, às escolhas humanas, às suas vontades. Um espinheiro foi estabelecido rei sobre nós. Alguém que não tem o que dar, foi estabelecido rei sobre nós. E nós vamos sofrer, porque agora estamos todos subjugados a ele. E quando o espinheiro assume o reinado, o cedro sofre ameaça, sofre os sinais que podem abalá-lo. Pastora, por que a senhora disse que essa ministração é continuação da de domingo passado? Porque domingo passado nós falamos da diferença de objetivo e propósito, mas essa noite eu quero fazer você entender que o propósito é algo que você precisa ter muito bem determinado e definido dentro de você, para que nenhum tipo de situação ou circunstância te roube dele. Porque toda vez que você nega um reinado por conta de um propósito, você está manifestando sobre a sua terra com fidelidade. Fidelidade acima do propósito que Deus estabeleceu. Você está dizendo, eu sei o porquê eu nasci, eu sei para que Deus me escolheu, e nada nesse mundo vai se colocar no lugar de me roubar daquilo que Deus planejou para mim. Pelo edito de Deuteronômio, capítulo 28, você sabe que à medida que você anda debaixo de obediência, à medida que você segue aquilo que Deus estabeleceu sobre você, todo o resto vai lhe acompanhar. Aonde você estiver, no que você estiver fazendo, desde que você esteja no propósito. Seja sendo oliveira, seja sendo o povo que nasceu para derramar azeite, para curar, para libertar, para manifestar uma palavra de revelação, para manifestar dons sobre a terra. Seja você aquele que nasceu para cumprir o propósito de Deus dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Seja você aquele que nasceu em Cristo para manifestar o temor do sangue, a alegria do novo nascimento, a instauração da salvação. Não importa, viva debaixo do propósito pelo qual você nasceu. Porque as propostas vêm. As propostas vêm. E toda vez que a proposta pega um desavisado, ele escolhe ser rei ao invés de cumprir o propósito. E aí, posso falar? Para viver o reinado, Abimeleque teve que matar todos os seus irmãos. Porque se Abimeleque fosse chamado para ser rei, Deus mandava um profeta lá. Nenhum homem precisava morrer para que Abimeleque se instituísse rei sobre a terra. Pastor, o que a senhora quer dizer? Toda vez que você abre mão de viver a promessa, o propósito de Deus, para seguir os desejos do seu coração, você pode estar matando muitas pessoas com você. Porque você está saindo do caminho natural e indo em direção de algo que não foi autorizado. E é engraçado porque as pessoas dizem assim, pastor, eu estou em oração. Eu estou em oração, mas vou te dizer, o inimigo se levantou ferozmente, pastor. E tem uma guerra instituída, um bagulho doido, mas pastor, eu vou permanecer.
Eu quero dizer para você que o inimigo se levanta mesmo para confundir, não para derrotar. Porque se você estiver debaixo de obediência, quem faz isso é o Senhor. O que eu quero dizer para você é que em momentos de guerra, Deus é aquele que também fecha a porta. E você precisa ter discernimento para entender quando é Deus que está fechando a porta. Para que você não siga um caminho que não tem parte com o seu propósito. Isso não é guerra do inimigo, isso não é ação do inimigo, é Deus dizendo, não é aí não. Oliveira, volta para o jardim. Figueira, fica tu na tua. Videira, guarda o tempo que eu tenho estabelecido para cumprir as coisas da sua vida. Eu estou nos ventos, eu estou nas tempestades, eu estou nos momentos de aflição e de guerra, porque nesse momento eu estou dizendo para você, não é para ir, não vá. Eu me manifesto o tempo todo, Deus se manifesta o tempo todo, sinalizando para nós o cumprimento do propósito. É por isso que não adianta você dizer, pastora, se eu gostar da menina, Deus abençoa esse relacionamento. Deus só vai abençoar se ela for a menina que estiver nos propósitos de Deus para você. Porque se Deus enxergar que você vai fazer mal a ela, ou que ela vai fazer mal a você, o vento começa a soprar, varão. Porque Deus não negocia propósitos. Deus entende que toda vez que um homem segue um caminho longe do propósito de Deus, ele vai sofrer, ele vai perder tempo, ele vai se tornar aquilo pelo qual Deus não sonhou para ele ser. E isso, ele leva com ele pessoas, ele faz pessoas sofrerem. Quando você sabe exatamente o propósito que você precisa viver, você não abre mão desse propósito por causa de oportunidade nenhuma. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, não abra não. Diga para ele, em nome de Jesus, diga, fique com aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida. Eu vi uma frase hoje, um pastor dizendo assim, as igrejas estão se modernizando tanto, estão esquecendo o poder que o mundo espiritual tem sobre ela. Satanás convenceu 1/3 dos anjos do céu a irem contra Deus. O que ele não vai armar para você desistir de viver o propósito de Deus? Qual a circunstância que ele não vai te oferecer para você trocar o propósito pelos seus objetivos? Porque no fundo, é menos um para viver aquilo que Deus estabeleceu. É menos um para cumprir aquilo que Deus estabeleceu. O que eu quero nessa noite é fazer você entender, querido, que nós precisamos nos comprometer com o propósito. Nos comprometer com aquilo que Deus disse sobre nossas vidas. Porque se alguém chegar para você e lhe oferecer um reinado, que você esteja pronto como oliveira para dizer, desculpa, não vou abrir mão do meu azeite. Se alguém lhe oferecer um reinado, esteja pronto para responder como a figueira, desculpa, eu sou o cumprimento da promessa de Deus na minha casa. Se alguém lhe oferecer um reinado, seja como a videira e diga, desculpa, eu sei o preço que Jesus pagou naquela cruz pela minha vida, me dando uma oportunidade de viver de novo, perdoando os meus pecados, restaurando a minha vida e a minha aliança. Eu não vou deixar de ser aquilo que o Pai estabeleceu para mim por conta de coisa nenhuma. Aleluia. Oportunidades não roubam grandes homens de seus propósitos. É por isso que você nunca vai entender o estado de compromisso que o seu irmão tem com a palavra ou com o Senhor. Por quê? Porque ele sabe o propósito pelo qual ele nasceu. Então, se alguém jejua demais, se alguém ora demais, isso não faz parte da sua vida. Não tome conta da vida do seu irmão. Porque homens que estão debaixo do propósito sabem exatamente o que precisam fazer para viver esse propósito.
e a sua opinião não vai abalá-los. Homens convictos, grandes homens convictos de seus propósitos, não negociam, não trocam. É por isso que eu quero nessa noite que você entenda, receba o chamado, receba o propósito que Deus tem para a sua vida com alegria. Porque quando Deus chamou Gideão, ele achava que ele não tinha capacidade, que ele não tinha habilidade, que ele era o menor, que ele era fraco, que ele era pequeno, que ele era esquisito. Mas Deus disse: eu escolhi você, Gideão. Jerubbaal, foi você que eu escolhi para ser juiz sobre Israel. Não precisa entender o motivo pelo qual Deus te escolheu oliveira, Deus te escolheu figueira, Deus te escolheu videira. Apenas entenda uma coisa: cumpra, obedeça, ouça atentamente a voz que lhe fala, ouça atentamente a direção do Espírito e siga o que Ele tem dito. Experimente viver o sobrenatural pautado naquilo que Deus tem para você. Eu nunca vou operar, não posso dizer nunca, né? Vai que Deus me abençoa. Mas eu nunca vou experimentar, nunca experimentei até o dia de hoje operar sinais e maravilhas. Dizer para a lua, para, dizer para o sol, fica aí. Mas não é por isso, não é por esse motivo que eu não vou olhar e entender que tem gente que vai viver esse propósito sim. Que tem gente que Deus escolheu para viver isso sim. Não é porque eu não estou habilitado ou eu não fui escolhido para viver esse propósito que eu vou descredenciar o propósito do meu irmão. Se Deus te chamou para ser oliveira, que o melhor azeite saia de você, e você, debaixo da unção que Deus derramou sobre a sua vida, você venha ungir reis, você venha ungir sacerdotes, você venha ungir príncipes, e que você faça diferença nessa geração. Mas se permita viver o propósito. Não troque o propósito por nada. Quando Deus vier com uma conversinha assim no seu ouvido, dizer assim: meu filho, você não tem nem ideia do que eu vou fazer na sua vida. Eu nem comecei a obra ainda. Quantos já ouviram Deus falar isso? É Ele dizendo para mim e para você: não lhe cabe saber quando ou como. O que lhe cabe saber é: ouça a minha voz e me obedeça. Tudo o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Tudo o que eu tiver que cumprir, eu, o Senhor, vou cumprir na sua vida. Você está aí? Quero deixar uma frase para você. A renúncia de um reinado pode representar a constância de um grande propósito. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, em nenhum momento Abraão titubeou no seu coração. Por quê, pastora? Porque ele ficou com o propósito, não com as evidências. Deus falou para Abraão: eu vou te fazer pai de multidões. Ele agarrou o propósito. E quando Deus disse: Abraão, traz o Isaac, qualquer homem natural podia pensar: mas como é que eu vou ser pai de multidões se ele matar o meu filho? Como que eu vou ser pai de multidões se ele exterminar o meu filho? Ele simplesmente entrega o Isaac, sabe por quê? Porque homens que nasceram para viver propósitos confiam no propósito. Ele entregou Isaac sabendo que Deus tinha consciência de tudo que iria fazer sobre a história da sua vida. É por isso que você não precisa ter medo daquilo que Deus colocou no seu coração. É preciso que você não precisa ter medo daquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Apenas desfrute do propósito debaixo da obediência. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: oportunidades não roubam grandes homens de seus propósitos. Agora pergunto para ele: você é um grande homem? Você é uma grande mulher? Não deixe reinado nenhum roubar o seu propósito.